E aí pessoal, tudo bem? E nesse vídeo eu vou te contar a história de como eu aprendi a programar. Se você assistiu os vídeos aqui no canal, provavelmente essa história pode te interessar, porque a história de como eu aprendi a programar se mistura muito com a história da minha adolescência, né? De como eu cresci durante aí a minha adolescência. E talvez você possa tirar algum ensinamento, algum aprendizado com essa história. O jeito que eu aprendi a programar se mistura também um pouco com a filosofia de aprendizado que eu tenho. Eu tento passar e demonstrar aqui nos vídeos que é tentar aprender fazendo uma coisa que você gosta, independente se isso tem vaga no mercado ou não, porque precisa se preocupar com isso depois que você aprende a programar de fato. Programação, como é uma habilidade técnica, é uma habilidade que envolve muito o pensamento lógico, você entender algoritmos, entender como você pode transformar um problema em código, independente da linguagem que você use, é uma habilidade que você consegue reaproveitar para aprender outras linguagens. Então, por exemplo, se você aprende a programar com Lua ou com Python, tanto faz qual linguagem você vai usar para aprender, porque fica fácil você transpor parte do conhecimento que você teve para aprender outras coisas. E mais importante do que aprender linguagens de programação ou ferramentas é aprender, como você estuda. Nesse vídeo eu vou te contar como eu faço isso, né? Como eu estudo, como eu aprendo outras habilidades que eu não tenho quando eu preciso. Bom, quando eu comecei, a internet era um lugar muito diferente. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 26 anos agora, mas na época que eu comecei a aprender foi em meados de 2011. Entre 2011 e 2012. Eu tinha 13 anos e foi quando eu ganhei meu primeiro computador. E eu nunca tinha me interessado por computação antes disso. Eu gostava bastante de informática, né? Que é saber usar os programas. Hoje em dia talvez não exista mais essa separação. Nessa época eu fazia um curso de informática antes de ganhar meu computador. Então eu gostava bastante de desmontar, aprender a montar um computador, a consertar. E quando eu fiz esses cursos, eu não estava pensando tanto em ser empregado, em trabalhar com isso. Óbvio que eu pensava que isso poderia ser uma coisa que me ajudaria, né? A arrumar um emprego ou algo do tipo. Mas eu nunca pensei que isso ia me levar para programação e para a minha profissão hoje. Antes eu nunca nem tinha pensado em trabalhar com um computador. Só um dia conversando com meu pai sobre futuro, sobre profissão e tal, eu perguntei para ele com o que ele achava que eu poderia trabalhar no futuro. Ele disse: você gosta muito de computador, talvez seja a carreira que você pode ter aí. Ele não disse exatamente com essas palavras, né? Mas eu me lembro que ele me falou isso. E foi quando eu comecei a pensar em programação e computação como profissão de fato. Mas aqui eu já tô adiantando um pouco a história. Eu comecei quando eu ganhei meu primeiro computador. Daí, utilizando a internet, eu não tinha tanto acesso à internet. Nessa época, o YouTube era um lugar muito diferente. A gente não consumia tanto o YouTube nessa época. Até porque não tinha os algoritmos do YouTube. Então, ou você ficava limitado pela busca, ou limitado pelos canais que você conhecia, pelos que apareceu na primeira página e tal. Nessa época, eu comecei a pesquisar no Google sobre coisas que não tinham nada a ver com programação ou computação. Eu sempre gostei de ver desenho, assistir filme, essas coisas. Então eu gostava muito de ver anime e de jogar online. Então eu entrava em blogs dos jogos que eu jogava e dos animes que eu assistia. Com isso, para quem não é da área dos blogs, né, quem não pegou essa época, muitos blogs tinham uma seção de parceiros, que era onde tinha pequenas badzinhas de outros blogs, de outros assuntos. Navegando nesses blogs de parceiro, de um dos blogs que eu acessava, que eu não lembro mais qual era, mas provavelmente era o Bleach Project, eu achei um blog que chamava, tipo, Animes Tutoriais, alguma coisa assim. Que era um blog sobre animes, né? Tinha um chat de anime, tinha algumas publicações, mas o foco do blog era em fazer tutoriais, HTML, de CSS, de como você montava o blog, de como você fazia templates para Blogger e tal. Nessa época eu não conhecia o WordPress, não conhecia a linguagem de programação nem nada. E eu comecei a ver esses tutoriais. Eu comecei a usar mesmo, foi Photoshop. Eu gostava bastante do Photoshop. Depois eu caí no Flash, tentei fazer uns joguinhos, mas aí eu caí no Blogger mesmo. E usando o que eu conhecia de Photoshop, com o Flash para fazer animações, eu conseguia fazer alguns blogs que eu queria, né? Eu comecei a pegar mais tutoriais de HTML, de CSS, porque o Blogger utiliza HTML e CSS, né? E com isso eu fui fazer templates. Eu fiz bastante templates, inclusive o primeiro dinheiro que eu ganhei com programação foi uma template dessa que eu fiz para um Blogger que tá no ar até hoje. Ele não é mais usado, mas ainda dá para ver lá a template. E eu ainda me orgulho do trabalho, porque na época
eu me considerava muito bom fazendo esse tipo de coisa e eu fui olhar pra ver se era tão bom mesmo e ainda é aceitável, né? Eu já vi blogs mais feios feitos hoje em dia. Daí, nesse mesmo blog eu caí num tutorial de PHP e comecei a estudar PHP, e nessa época os grupos do Facebook estavam crescendo bastante, então eu entrei num grupo de Bleach também, e lá teve um tópico de uma galera falando sobre criar um jogo. Esse cara, ele procurou todo mundo que se interessava, que queria aprender para poder fazer um jogo. Aí nesse grupo tinha um cara que já sabia programar um pouco mais, ele sabia mexer com RPG Maker, essas coisas. Aí ele me passou uns bizu, eu comecei a baixar o RPG Maker, baixei o RPG Maker MX, eu acho. Tinha um XP e o MX. Foi o MX que eu baixei. E eu queria fazer um joguinho tipo Zelda, que era action RPG, que você não tinha encontro de turno aleatório, né? Não tão parecido com Final Fantasy. Daí eu caí na linguagem Ruby. Não aprendi a programar nessa época com Ruby, porque o editor de texto do RPG Maker era muito ruim. Ele não tinha sintaxe highlight, nem essas coisas. Aí eu achava muito difícil. Só que fuçando fóruns online, fuçando várias coisas, vários tópicos, eu achei um script que fazia o que eu queria. Eu implementei, comecei a fazer uma historinha de um jogo, mas nunca foi pra frente. Depois disso eu entrei num curso de computação gráfica e lá ele misturava, tinha programação web, né, e programação no Flash, e tinha coisas de Photoshop, 3D, essas coisas. Como eu gostava bastante também, eu queria ir para a área dos jogos, eu queria fazer jogos, então eu achava que poderia ser legal esse curso para mim. E também tinha um curso de jogos nesse mesmo lugar, que eu tive um contato com os professores lá. Inclusive eu falo com um dos professores de lá até hoje, ele foi uma grande pessoa aí na minha vida de programação, eu considero que ele foi meu mentor, e graças a ele eu consegui aprender bastante coisa de Unity. Eu aprendi, ele me passava tutorial, passava blog, passava link, passava assets para eu desenvolver as coisas. E com isso eu comecei a aprender desenvolvendo jogos na Unity. Eu conheci outra pessoa nesse mesmo curso que ele queria fazer jogos também. A gente se juntou, ele era muito bom com o Illustrator e ele começou a fazer uns assets pra gente desenvolver nosso primeiro jogo lá dentro da Unity. Nessa época, jogos de celular e aqueles Infinite Runners estavam bombando, né? E a gente começou a fazer um runner, uma temática legal até, que eu inclusive gostaria de fazer. E eu lembro que a gente fez alguns sistemas bem legais pra esse jogo, só que ele nunca foi pra frente, a gente nunca terminou ele. Na mesma época, eu virei estagiário nesse curso, que ganhava um desconto na matrícula e eu poderia assistir qualquer aula que eu quisesse no tempo que eu tava lá, né? Então eu pensei que ser estagiário podia ser uma forma que eu pagava menos para poder estudar mais. Então foi quando eu comecei a estudar lá também. E esse cara que fez os jogos comigo, ele também era estagiário lá. Então a gente passava o dia todo na escola de curso, tanto trabalhando nos nossos projetos quanto vendo as outras aulas. E quando a gente via as outras aulas, né, aprendia coisas, anotava, conversava também e foi se desenvolvendo nisso. Na mesma época estourou aquele jogo do Flappy Bird, que foi um jogo bem legal, e a gente resolveu fazer um clone com algumas modificações. Tava em alta fazer clones desse jogo, porque ele tava muito hypado, todo mundo tava baixando Flappy Bird. Então a gente fez um jogo que o gráfico, ao invés de ser um gráfico em pixel art, a gente usava um gráfico mais renderizado e tal, e a gente criou uma mecânica diferente, só pro nosso jogo se diferenciar dos outros. Então a cada pontuação que você tinha, você ganhava a cor, desbloqueava uma skin de passarinho diferente. Isso foi bem legal de fazer na época. E nessa skin era tipo as ordens das faixas do karatê. Então você começava com o passarinho branco e ia até o passarinho preto, que era o mais alto. E a gente criou também uma mecânica que a cada 15 pontos que você fazia, o passarinho, ao invés de cair, você clicar para ele voar, porque o Flappy Bird você tem que clicar para ele voar. No nosso jogo, a cada 15 pontos que você fazia, ao invés de clicar para ele voar, você clicava para ele dar um rasante. Então a mecânica ficava invertendo. E no começo isso era muito divertido e era bem viciante, porque você queria fazer mais pontos. Então esse jogo a gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi basicamente a base do que eu sei hoje foi nessa época, porque eu estudei bastante programação nessa época e eu programava todo dia, tava desenvolvendo um projeto que eu queria fazer, que tava divertido, e quando eu lancei lá na escola também muita gente baixou. Esse jogo não chegou a ter muitos downloads, mas eu acho que se a gente, por ter essas mecânicas um pouco diferentes, né, eu acho que se a gente tivesse trabalhado um pouco mais o marketing, polido mais o jogo, talvez ele teria estourado. Mas depois desse jogo, eu saí desse curso, eu conheci a Udemy. Aí eu comprei alguns cursos lá, alguns que eu nunca fiz, que eu comprei nessa época e tá até hoje sem eu fazer, mas eu fiz alguns
que me interessavam mais na época. Quando eu saí do curso, terminei a escola, o Node estava começando a engatinhar. Eu me interessei porque eu já tinha pegado um pouco de JavaScript nesse curso que eu fazia, porque tinha programação web, a gente tinha que aprender a fazer umas coisas mais complicadas com JavaScript, fazer animação, a gente aprendeu jQuery também. Daí eu comecei a estudar Node nessa época. E inclusive hoje eu trabalho com Node, utilizando TypeScript, mas ainda é a tecnologia que eu utilizo. Aí depois disso eu consegui entrar na faculdade. Na faculdade eu já programava, né? Só que eu era melhor nessa época com CSS, HTML, JavaScript também. Só que eu tava muito feliz de ter começado a faculdade porque eu finalmente ia poder estudar uma programação um pouco mais aprofundada e tal, coisas mais avançadas. E quando começou a gente teve aquela famosa aula de Algol e Portugal. Eu não curti muito, mas assim que começou a aula de arquitetura de computadores, eu achei muito fascinante, né? Então, essas aulas dos primeiros semestres que eu peguei foi o que me motivou a estudar ainda mais para conseguir aprender, entender como é que o computador funcionava de fato. E eu pulei toda a parte do PHP lá no começo, mas nessa época do PHP, eu queria fazer uma rede social com os amigos da escola. Aí a gente começou a desenvolver através de um tutorial que eu tinha achado em outro blog. A gente chegou no nível de fazer um cadastro, fazer captcha, essas coisas, mas nunca conseguiu avançar além dali. E a gente acabou desistindo. Esse colega meu que estava me ajudando, ele acabou indo para outra área. Ele foi para eletrônica e o outro colega foi para educação, mas a gente abandonou esse projeto aí também. Quando eu entrei na faculdade, né, eu já tinha uma experiência já programando com C# por conta da Unity. Aí peguei um pouco de C na faculdade, aprendi Java, peguei mais coisas de PHP, eu aprendi mais PHP nessa época, peguei mais coisas de HTML, CSS, mais coisas de JavaScript também. E como eu já estava estudando Node, nessa época eu comecei a procurar emprego. Eu procurava mais com C#, né, porque era o que eu tinha mais experiência na época. Só que acabou que meu primeiro emprego foi com Node. Eu fazia parte de uma newsletter de um rapaz que ensinava programação na internet. Ele tinha um blog, né, também. E estava começando um canal no YouTube. Ele um dia mandou umas vagas lá, disse que uma amiga dele estava precisando de um estagiário para trabalhar com Node, AngularJS. Daí eu entrei para trabalhar com isso, e nessa época eu aprendi muito, porque não era bem o estagiário que ela precisava, eles precisavam só de uma pessoa para desenvolver e não podia pagar muito, então eles acabaram optando por um estudante, né? Era remoto e era full stack. Eu já fui o famoso estagiário remoto full stack, só que eu consegui aprender muita coisa, porque enquanto eu tava trabalhando, eu tava estudando também, e eu tinha tipo 10 horas por dia que eu tava imerso na programação. Então eu aprendi muita coisa de Angular morreu, aprendi muita coisa de Node, depois eu fui trabalhar com Node e com Angular e com WordPress também, e eu não sabia nada de WordPress, eu sabia só o PHP e aprendi lá nesse trabalho. Depois disso eu fui trabalhar com Node de novo e Vue.js numa startup de saúde, né, de vídeos para formandos de nutrição. Foi bem na época que esse lifestyle de fitness estava chegando assim no Brasil com mais força, né. Depois disso eu fui trabalhar no Magalu, trabalhei no Magalu um tempo e saí de lá e fui para outras empresas e cheguei aqui onde eu tô. Mas eu acho que a grande lição, se é que a gente pode falar assim, ou a moral da história, acho que o grande ponto principal da minha história como programador é que eu comecei muitos projetos que eu não terminei, mas enquanto eu estava fazendo esses projetos, eu estava aprendendo e acumulando conhecimento para utilizar nos próximos projetos. Eu fiz muitos que eu não terminei, mas eu fiz muitos que eu terminei também. Então, o mais importante é talvez você começar a programar, começar a estudar programação e tentar fazer as coisas que você se interessa para fazer, ao invés de tentar se forçar a estudar uma tecnologia, porque essa tecnologia é o que está no hype, é o que você vai conseguir um emprego. Eu entendo que a maioria das pessoas estudam programação não porque gostam da área de computação em si, mas porque é uma profissão que tem muitas vantagens, tem um salário um pouco maior do que a média da maioria das outras opções que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos para a grande massa, né? Acaba que não curte tanto programar assim e nem se interessa de fazer o ato de estudar ficar mais divertido. Eu acho que conforme a gente vai estudando o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente quer desenvolver, esse estudo ele fica muito mais leve, fica muito mais
divertido, e se fica mais divertido, fica muito mais fácil de fazer. Eu gosto de programar por diversão, programar coisas que eu não sei, justamente porque se eu não sei, vai ser divertido aprender. Depois de um tempo, a gente chega num platô, você já sabe o básico que você vai usar para trabalhar, e acaba que isso não é tão divertido fazer o básico, né? A gente tem que sair disso. Tá certo que, tipo, vão ter pessoas que vão se contentar com isso e não tem problema também. Pra mim, eu gosto da área técnica, eu gosto de pensar em programação, em projetos, de entender mais o computador, de aprender coisas novas. Então, isso é o que eu tento fazer sempre, né? Inclusive esse canal aqui, que agora a gente chegou a 3.000 inscritos, já tá chegando a 3.200. E esse vídeo aqui é também um agradecimento pra quem tá me seguindo, pra quem gosta de assistir meus vídeos, porque quando eu comecei, eu não tinha noção que o meu primeiro vídeo ia ter um alcance exponencial que ele teve, e desde então eu tô tentando crescer esse canal aqui para compartilhar também as coisas que eu gosto com vocês, que é a programação, que são os projetos, que é a linguagem Lua, né? Eu gravei aquele vídeo por diversão também, num dia que eu tava programando com Lua. Eu gostei tanto que eu pensei, mano, eu preciso mostrar isso aqui para mais gente. Na época o conteúdo era mais escasso do que hoje ainda. Hoje em dia eu já vejo que tem bastante outros canais que falam da linguagem Lua, mas tudo que eu encontrava era a documentação oficial e um ou outro blog em inglês, né? Então eu tentei fazer isso. E durante a minha trajetória também, muito do que eu aprendi foi ensinando outras pessoas. Naquele curso que eu fiz, que eu era estagiário, lá eu tinha a chance de ajudar outras pessoas que estavam com dúvida na aula, eu ajudava o professor a lecionar a aula, né? E também ministrava aulas de reposição, então isso ajudou bastante a fixar na minha cabeça. Então uma das coisas que eu recomendo também para quem quer aprender de forma mais efetiva é fazer parte de comunidade, seja no Discord, seja na vida real, com que você possa trocar conhecimento com outras pessoas, porque você pode ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo que você ajuda outras pessoas a aprender o que você já sabe, você vai fixar esse conteúdo e vai ser muito mais fácil de você aprender coisas novas também. Esse canal aqui, o intuito era fazer isso, era mais para fixar o que eu aprendi, ou então para mostrar um projeto que eu queria fazer, do que para ensinar de fato. Se eu puder ajudar outras pessoas à medida que eu faço isso, eu fico feliz também. Então esse vídeo foi diferente, bastante diferente. É um vídeo que eu queria fazer há um tempo. É o meu especial de 3.000 inscritos, contando um pouquinho mais de como eu cheguei até aqui, né, na parte da programação na minha carreira. Entra lá no nosso grupo do Discord e do WhatsApp pra gente conversar mais, e compartilha comigo aí também qual que foi a sua experiência com a programação, como você começou a programar. Ainda, como o meu canal é muito pequeno, né, em comparação a outros canais, eu consigo responder todo mundo que manda comentários aqui, então eu vou ler todos os comentários e vou tentar responder também de uma maneira legal e gentil, como eu venho tentando fazer aí nos outros vídeos. Então, se você gosta da linguagem Lua ou dos meus vídeos, se inscreve no canal, deixa um joinha também pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Eu espero que contar isso aqui para você tenha sido proveitoso, você tenha visto um padrão ou alguma coisa divertida aí que você possa fazer para você aprender melhor, e eu espero que minha experiência seja de ajuda para vocês de alguma forma, né? Obrigado por assistir até aqui, obrigado para quem assiste meus vídeos e tá aqui frequentemente, obrigado para quem sempre dá um joinha, para quem sempre comenta. A gente chegou a 3.000 inscritos, eu achei que ia demorar muito mais do que demorou, e agora a meta é chegar aos 4.000 inscritos. O ser humano nunca tá satisfeito, né? Mas é isso. Eu vou deixar mais um vídeo aqui pra minha playlist de Lua, caso você queira estudar lá um pouco mais. Eu tô pensando em umas coisas novas que vão ser muito legais pra trazer aqui pro canal agora. E se você não quiser perder essas novidades, se inscreve aí. E eu também vou deixar um vídeo aqui só para os membros do canal, que também me ajuda a manter o canal, a ter um alcance maior. Considere virar membro, caso você queira receber conteúdo exclusivo para membros. E até o próximo vídeo. Tchau!